Muito boa noite para você que está aqui conosco nesta grande aula, aqui nesta live. E nós vamos falar de ordem da vida. Qual que será que é a ordem da vida? Mas para a gente começar, talvez você já saiba como que funciona aqui, talvez você ainda não saiba como que funciona, vamos lá. Para você que está chegando agora, seja muito bem-vindo aqui na Ciência de Triunfo. Eu sou Márcio Ferreira e eu estou aqui com... Josi Donati, boa noite, que bom estar aqui. Maravilhoso. Enquanto isso, eu já vou começar pedindo um favor para você, que é muito importante por causa das instabilidades que estão acontecendo aí no mundo com a internet. Eu preciso, por favor, por gentileza, que você me fale aí, comenta, escreve nos comentários se você está nos vendo bem e nos ouvindo bem também. Então escreve aí pra gente para saber se tá tudo ok, esse nosso sinal aí, essa nossa conexão. Claro que vale lembrar que você já pode compartilhar esta live para que todo mundo aí pegue desde o comecinho esse conteúdo que é muito importante para a gente entender como que funciona a vida dentro das leis sistêmicas. E claro, a gente dá um monte de dica, um monte de segredo aí que a gente só conta aqui, hein? Então chama todo mundo, já convida, marca aquele amigo aí para falar aqui conosco e tirar as suas dúvidas ao vivo. Lembrando que a gente só consegue visualizar os seus comentários se você estiver aqui na live ao vivo. Se você abrir uma nova sala de vídeo e comentar lá, a gente não tem acesso a esses comentários. Então, tem dúvida, quer fazer uma pergunta, quer fazer um comentário, quer mandar coraçãozinho dentro dessa nossa sala aqui, tá bom? Ao vivo. Muito importante isso, gente, porque a gente recebe mensagens aí via WhatsApp, via nossa página, na nossa central de atendimento, e o pessoal reclama que às vezes a gente acaba não vendo algum comentário. Então é muito importante que você compartilhe. Se por acaso você criar uma sala de vídeo, nós não vamos ter acesso, nós não vamos ver o que as pessoas estão comentando lá, e aí a gente não tem como se responsabilizar por não ter respondido a sua pergunta. Combinado? Então vamos lá, vamos ver quem que tá aqui conosco pra gente já começar aquele super boa noite. Rosmari, boa noite. Querido Fernando Tostes. Natália de Barretos, saudades de que você. delícia, um beijo. Rodrigo, boa noite. Dani, um beijo, minha linda, coração. Cidinha tá aqui com a gente. Silvana. Ariane, um beijo, Ari, um beijo pra sua mãe. Mãezinha, o Jonas querido tá aqui com a gente. Cissa Campassi, seja bem-vinda. Natália Farone aqui conosco, boa noite.
Daniela tá falando, lindos e muito amados, ó, que delícia, tudo certo, vendo e ouvindo bem, a Nath tá falando, Cidinha, boa noite, perfeito, Rodrigo, vídeo e áudio perfeito. Virgínia aqui conosco, que saudade, aliás, né, Jô, já que a gente tá falando de saudade, né, a gente fica aí nesse tempo de quarentena isolado, né, isolamento social, mas a gente sente muita saudade de vocês. Aliás, ela só tá aumentando, né? E a gente recebe mensagem das pessoas, dos alunos, poder da consciência, e aí é tão gostoso, né, quando um aluno tem saudade daquilo que a gente faz, né, daquilo que a gente pode proporcionar aí. Então nós saibam que nós também estamos aqui morrendo de saudade e é por isso que a gente consegue aí se conectar nesse tempo e estamos com lives diárias. Se você ainda não entrou, existe um grupo VIP que a gente tem, tá logo em cima aqui na parte da descrição do vídeo, tem um link. E neste link você vai entrar lá, se cadastrar para cair num grupo VIP. Este grupo VIP você não recebe mensagens de outras pessoas, ele é um grupo fechado, exclusivamente para você receber o link por onde nós estamos ao vivo, porque às vezes a gente está no YouTube, às vezes a gente está no Facebook, às vezes a gente está no Instagram, e aí você recebe esse link aí para saber onde nós estamos e, é claro, não perde nenhum segundo dessa aula gratuita que a gente dá aqui com o maior amor e carinho. A Natália está dizendo que a Cissa Campassi é a mãe dela. Seja muito bem-vinda, Cissa. Que delícia, muito prazer, seja bem-vinda. A Natália Faroni está falando que ela é de Indaiatuba e quem me recomendou vocês foi a Vânia de Ribeirão. Que delícia, a Vânia é uma querida, está sempre com a gente, nossa aluna também. Beijo, Natália, seja muito bem-vinda. Maravilhoso estar aqui com vocês e aí a gente já vai começar a falar de ordem da vida, né, Josi? Isso aí. O que vocês entendem por ordem da vida? Comenta com a gente. Essa frase, ordens da vida, soa confortável para vocês? Como que é? O que vocês entendem por ordens da vida? É muito louco isso, né? Pensar que a vida tem uma ordem. Você já pensou nisso? Você já parou para pensar que existe uma ordem das coisas acontecer, uma ordem de tempo, uma hierarquia para tudo? Isto é um dos ensinamentos aí dentro da filosofia sistêmica, dentro da constelação familiar, daquilo que Bert Hellinger trouxe aí como conhecimento para a gente, que é usado nas constelações familiares, que existe uma lei da vida que é a ordem. E quando a gente tem uma ordem na vida, tudo flui naturalmente. É isso aí. E a gente vai falar das ordens da vida para depois conectar com o nosso momento presente, né? Com o que está acontecendo dentro dos nossos sistemas familiares nesse momento de quarentena. Para a gente entender aí como que fica a questão desse isolamento, da quarentena, do Covid-19, se a gente violar a ordem da vida. A Natália já está falando que é um princípio familiar, que os mais velhos morrem antes dos mais novos. Essa é uma grande ordem, Natália, nós vamos falar disso. A Virgínia também comentou, nascer, crescer e morrer. Será que é isso mesmo? Será? E será que a gente entende isso de uma forma natural? Porque é muito bonito a gente entender que a gente tem um tempo de vida, que esse tempo de nascer, crescer, se desenvolver, evoluir e morrer. Mas será que na prática é tão simples assim? E será que é super tranquilo? Os mais velhos sempre morrem antes de nós? E tudo bem? Como que fica isso? Porque agora, principalmente nessa época aí, né, de desenvolvimento, de isolamento, a gente talvez esteja sentindo um pouquinho mais isso na pele. E o que a gente faz com esse tempo aí, no caso dos mais velhos? O que a gente faz para lidar com essa situação? E é isso que a gente quer ensinar aqui para você, para que você consiga aplicar esses ensinamentos na sua vida. Então, se você já tem dúvida, já pode mandar aí as suas dúvidas nos comentários, porque a gente vai falar da ordem da vida. E de uma maneira muito simples, né? Essa ordem da vida, ela também pode ser chamada aí de ordens do amor.
E aí a gente pensa no amor aí de várias formas, né? Se eu perguntar o que é amor aqui para você, eu tenho certeza que vai chover milhões de comentários e cada um com uma definição, porque cada um entende um tipo de amor ou aprendeu que amor é uma determinada coisa, um determinado ato, uma determinada forma, que cada um tem o seu. Cada um tem uma leitura do que é amor, né? Sim, cada um tem uma forma de amar. E muita gente julga que o amor tem o poder de superar tudo. Será mesmo? Será? Que basta só amar? Será que você o acha amor disso? supera tudo? Só que é preciso amar bastante e tudo ficará bem. Essa é uma das frases do Bert Hellinger que ele fala, né? Que muita gente acredita sim que o amor pode superar tudo, mas é preciso apenas amar bastante, né? Para que a gente fique bem aí. E para que o amor dê certo, é preciso que exista alguma outra coisa ao lado dele. É necessário conhecimento e reconhecimento de uma ordem oculta do amor, que é isso que o Bert fala, né? Que existe uma ordem oculta que poucas pessoas entendem ou têm esse conhecimento do que é esse amor aí. E se a gente vai para a lei da ordem, né, dessa lei oculta aí do amor, a gente vê muito isso dentro das constelações familiares, dentro dos processos. Só que é muito importante ressaltar que dentro de um processo aí, por exemplo, uma família, um sistema familiar que ele não se cuida, ele acaba morrendo cedo. E é muito comum a gente perceber que existem famílias grandes ou não, numerosas ou não, que existe muito amor, mas existe uma desordem muito grande, então esse amor não consegue fluir, né? Eu acho que é exatamente isso que o Bert Hellinger quer dizer. Não basta só você amar, porque mesmo quando há muito amor, se não existir essa ordem, existe uma desarmonia, né, dentro daquele sistema familiar, que aí só o amor não basta, não é? E é muito interessante falar sobre isso, porque a gente até pode entender num nível consciente, mas muitas vezes o que eu vejo na prática clínica com os meus pacientes é que eles não têm esse conhecimento de aplicar isso na prática, né, de transformar em algo aplicável e que leve isso para a vida. E é isso que o poder da consciência faz. A gente consegue trazer esse conhecimento para uma forma prática. Porque, por exemplo, dentro dessa lei aí da hierarquia, a gente sempre fala que quem chegou depois deve respeitar quem chegou antes. Eu vou repetir porque eu adoro aquelas frases para você colocar na geladeira, no espelho do banheiro, enquanto você escova o dente, que é para você pensar. Então pega o seu caderninho triunfo aí e já anota, porque quem chega depois respeita quem chegou antes. Mas, Josi, será que na prática essa hierarquia é assim que funciona? Quem chegou antes, quem chegou depois deve respeitar quem veio antes? Eu acho que isso por um tempo às vezes funciona, né? Mas depende muito de como que isso é visto. A grande desordem das famílias é justamente não respeitar isso, né? Quando eu não consigo... Eu já tive paciente em consultório que coloquei os bonequinhos da família e todos estavam na mesma linha, uma fileira, né, assim, na mesma posição, todos na mesma posição. O que mostrou exatamente essa desordem, não existia uma ordem, todos na mesma posição. Aí eu te pergunto, como que vai existir harmonia num sistema familiar que todos estão na mesma função? Para você que não conhece constelação familiar de maneira individual, que é isso que a Josi está comentando aí, que é um atendimento com bonecos, no qual é possível sim você usar essa ferramenta e só de você posicionar aqueles elementos, os bonecos de uma determinada forma, você traz uma leitura e o seu cliente, o seu paciente, a uma luz de consciência. E a gente fala em linhas da vida dentro do consciência constelação familiar, porque existe sim uma ordem, né? E a Josi está comentando que todos os representantes, os bonecos, estavam na mesma linha. Então, se eu estou falando de mãe, pai, filho e netos, avó, sobrinhos, como que eles podem todos estar na mesma linha? Se fosse uma linha do tempo, eles não estariam na mesma linha, porque eles, primeiro, que não seriam as
mesmas pessoas. Segundo, que tem um tempo que eles vieram. Eles nasceram no dia tal, num determinado mês, num determinado ano, e viveram um certo tempo para nascer outras pessoas a partir daquilo. Então, e a queixa era justamente a desarmonia da família, né? Todo mundo brigava com todo mundo e não conseguia se entender. E aí hoje é muito comum a gente ver essa infantolatria, né? Essa criança, os filhos aí como centro de tudo. É muito interessante a gente parar para pensar nisso, porque talvez faça sentido e talvez aconteça isso na sua casa e você não sabe. Mas é muito comum, por exemplo, hoje, porque eu tô falando que é comum porque eu tenho acesso direto às queixas dos pacientes aí no consultório, que eles falam, né? Trazem aí pra gente. Filho, quem manda na casa é o filho. Esse filho tem uma determinada vontade e os pais devem obedecer os filhos. E aí se não obedece. Então os filhos sabem tudo que é bom e o que não é, Sim. tudo que é ruim, o que deve ser feito, e os pais acabam aí fazendo todas as vontades dos filhos. E eu não estou só falando de filhos crianças, não, eu estou falando de filhos adultos, que muitas vezes os pais se colocam neste lugar e na verdade rompe-se aí uma ordem, porque os pais vieram antes. Então esses pais, sendo adultos, devem sim saber o que é melhor para esses filhos quando crianças. Quando esses filhos são adultos, esses filhos adultos sabem o que é melhor para eles, mas não o que é melhor para os pais. É isso, justamente aí começa toda a briga, né? É porque a gente fica invertendo a ordem, né? E como esse filho sabe tudo aí o que é bom para esses pais, muitas vezes esses pais entram no lugar aí de filhos dos filhos. Ou então, eu como filho, se eu sei o que é melhor para minha mãe e para o meu pai, talvez eu fique sendo o pai e a mãe deles. Uau, complexo isso? Essa dinâmica fica bem confusa, né, quando não é respeitada a ordem. Eu me coloco no lugar de que eu sei o que é melhor para os meus pais, porque eu já sou adulto, então eles não entendem mais nada a respeito do nosso sistema familiar. Não, eles estão velhos, eles não entendem mais, pode deixar que eu tomo conta, eu sei o que é melhor para vocês. E aí é onde começam as brigas, né, Márcio? Exatamente. Porque as funções estão trocadas e eu me torno tão grande, que eu simplesmente desrespeito essa ordem e nada do que meus pais façam ou fale é o suficiente. E é muito comum também a gente ver aí, por exemplo, filhos mandando nos pais, né? Muito. Filhos brigando com os pais porque a vida não é do jeito que esses pais querem ou que esses filhos querem. E aí quando esse filho realmente for adulto, como que vai ser? Eu quero passar numa universidade, se eu não passei eu saio e vou lá, taco fogo, você tem que fazer as coisas para mim, e aí eu fico numa eterna esperança em receber algo e eu sou obrigado a dar algo que eu não tenho. É um peso sistêmico muito grande se por acaso você vive isso ou conhece alguém que vive. Então esta família, né, por isso que o Hellinger fala aí que é uma morte da família, porque é muito difícil a gente pegar todo este peso e lidar com ele sem colocar as coisas no lugar. E aí existem vários problemas de ordem. Por exemplo, a gente aqui está falando de família, mas isso pode acontecer numa empresa. Sim. Pode ter no seu trabalho aí, na empresa que você trabalha, ou se você é autônomo, que você leve isso para a sua carreira, porque dentro de uma empresa também existe as funções aí de hierarquia, de ordem, e de cada um no seu lugar. Por exemplo, se eu não respeito o meu gerente ou quem está acima, o meu chefe, o meu diretor, eu estou invertendo a ordem. Só que aonde que essa ordem foi aprendida? Onde que a gente aprende essa ordem? Lá casa, na família. Né? Em Exato. casa. Se eu não consigo aprender essa dinâmica de ordem e hierarquia dentro da minha casa, eu vou ter muita dificuldade fora da minha casa com os meus superiores, não é? Com o meu chefe, com o meu gerente, com o meu diretor, com o fundador da empresa. Eu não vou aprender a ter esse relacionamento com lideranças, com pessoas superiores a mim. Não conhece aquela pessoa que nunca tem um chefe bom, que nunca se dá bem com o chefe, que o problema é sempre o chefe? Essa pessoa não aprendeu isso lá em casa.
Então ela traz para o seu ambiente profissional todas as frustrações e desarranjos do seu sistema familiar. Então fica muito difícil permanecer no emprego, porque sempre os superiores vão estar errando com ele. E aí fica uma grande dica, não só na área familiar, como na área profissional. Se você, por acaso, desrespeita essa ordem, por isso que a gente colocou, né, o nome da nossa aula de hoje como ordem da vida, porque se você desrespeita a ordem, seja familiar, profissional, pode trazer algumas consequências para a sua vida. Então, atenção, que eu vou falar sobre as consequências, os problemas que isso pode acarretar. Se você desrespeita a ordem, é muito provável que você não possa criar uma nova família. Nossa, é muito louco isso, né? Muito. Como assim eu não posso criar uma nova família? Porque, na verdade, você já é mãe e pai do seu pai e da sua mãe. Então, na verdade, você está se identificando com uma posição do seu avô e da sua avó. E aí, se eu estou nesse lugar, para que eu vou criar uma nova família, sendo que o meu filho é meu pai e minha mãe? Eu fico grudadinho lá na minha família de origem. Agora, para tudo. Tá dando para entender isso? É muito importante que você comente, porque eu sei que este é um assunto delicado e que precisa visualizar. Eu tenho os meus olhos treinados, a minha mente treinada aí para realmente enxergar tudo. E eu vejo constelação, consciência, constelação familiar em tudo, né? O paciente está falando comigo, ele fala uma frase, eu consigo montar isso na minha mente. Mas é muito importante que você comente se você está entendendo isso sobre a ordem. Porque eu estando quebrando a ordem, é muito difícil que eu construa a minha própria família. Porque eu estou num emaranhado aí, né, que a gente chama, aquele bolo, aquele rolo familiar que vem lá de trás. Porque eu não estou mais no meu lugar de filho. Eu estou assumindo outras posições, outras funções. Se eu estou fora da minha função, não estou entendendo nada de qual que é a minha função no meu sistema familiar de origem, como que eu vou criar um novo sistema, como que eu vou para um outro relacionamento para criar minha própria família? Fica super confuso, né? Porque eu não consigo me desvincular da minha família de origem para criar uma nova família. Nós estamos começando com família porque é mais fácil para você entender esse posicionamento, é mais fácil você entender como que funciona isso na vida, tá? Mas já eu vou te dar outros exemplos, fica tranquilo, vem comigo, respira, compartilha essa live e presta atenção aí, anota no seu caderninho triunfo, porque tem outro problema. Além de eu não poder criar a minha família, eu fico amarrado na minha família de origem. A Virgínia está perguntando se isso pode acontecer entre irmãos. Sim, porque todos os irmãos também têm uma ordem. O filho que nasceu primeiro, o filho que nasceu segundo e o terceiro. Então é o primeiro, o do meio e o caçula. Então também tem uma ordem. E se eu, por exemplo, sou o filho caçula e eu mando nos meus 2 irmãos mais velhos, eu também vou romper essa ordem. E aqui, por exemplo, a gente tem uma outra ordem oculta, que é a ordem do pertencimento. Então, por exemplo, se eu tenho 2 filhos e 2 filhos vivos e eu perdi um filho antes, ou por aborto ou por uma maneira espontânea, esse filho ele também deve ser considerado no sistema. Então, na verdade, eu tive antes dos 2 filhos vivos, eu tive um outro filho que não nasceu. E este filho também tem um lugar, ele também na ordem deve ser contado. Então é o primeiro filho que não nasceu, o seu primeiro filho vivo na verdade é o seu segundo filho e seu terceiro filho o seu segundo é seu terceiro filho. Então a gente começa a colocar as coisas, cada coisa no seu lugar e aí tudo vai ficando mais claro. Tá dando para entender? Tá fazendo sentido isso para vocês? Se eu tive uma perda de um filho ou um aborto, mesmo que eu tenha consciência desse aborto, e aqui sem apologias ao que é certo e errado, se foi espontâneo, se foi provocado, tanto faz. Você sabe o que é melhor para a sua vida, o que você estava vivendo naquele momento. A única coisa que a gente aqui sugere é que realmente conte ele na ordem para que cada um dê alívio aí para o seu sistema. E quando a gente traz isso para um processo de consciência, constelação familiar, a gente percebe, a gente sente que a pessoa que está ali constelando, na hora que ela enxerga
identifica que tem um irmão que não está sendo contado nesta ordem, por exemplo, aí de tempo, a hora que ele reconhece isso, dá um alívio no sistema, né? Ele se sente aliviado. E aí, a hora que a gente faz as perguntas, que a gente realmente verifica isso, a pessoa fala assim, eu sempre senti, eu sempre quis ter um irmão, eu queria ter tido mais um, e ela traz conteúdos que são complementares àquilo. Eu sempre imaginei eu tendo um irmão, uma irmã mais velha, eu sempre quis, eu não queria ser filho único, né? A gente vive esses exemplos aí. Então sim, essa ordem também pode ser quebrada aí, rompida dentro da mesma linha, né? No caso dos irmãos, tá? Vi, respondi? Acho que sim, né? Mas tudo bem, comenta aí. Então vamos ver quem está aqui. O pessoal está entendendo, os dois lindos, estou vendo vocês. A Rafa está aqui com a gente, Fernando. Dani, um beijo, que saudade de você, Dani Moraes. Márcio, lindo, Ana Lúcia aqui com a gente. É um assunto difícil, Dani? É um assunto difícil mesmo, precisa focar um pouquinho para entender aí dentro da sistêmica como que funciona. Pode até não ser fácil, mas é simples. E na prática, né, a gente, como traz a prática, isso vai ajudar e talvez faça sentido para quem está assistindo. Então já aproveita e comenta aí se o que a gente está falando está fazendo sentido e se por acaso você vai sentindo algo, porque às vezes você começa a sentir um alívio também, mesmo sem saber algo sobre sua família. Aí você fala assim, nossa, aquilo que o Márcio falou me deu um alívio, eu não sei porquê, mas nossa, né, fez um sentido assim que parece que eu comecei a respirar. Então fica atento aí, deixa a sua pulguinha atrás da orelha aí. A Rafa tá falando que faz super sentido, a lei do pertencimento é demais. Natália Faroni também tá falando que faz sentido, que ela já buscou aí algumas ilustrações. Ana Lúcia, colocar tudo em ordem no nosso sistema desenrola a vida inteira. É verdade. Com certeza. O que é visto é curado. Carminha aqui com a gente. Viviane, um beijo, que acabou de chegar. Viviane, que fez aniversário nesse final de semana, um beijo pra você. Maravilhoso, parabéns aí, Vivi, aos aniversariantes de abril. Bom, além disso, tem mais problema. A gente tem que falar o problema para dar a solução, né? Então tem mais problema aí para você, se você romper essa ordem da vida. Talvez você sinta uma culpa inconsciente que pode gerar doença. O Jonas fez uma pergunta interessante. Como eu relaciono o fato de achar que sei o que é importante para mim, mesmo sendo diferente daquilo que os meus pais acham, né? Ele acha que algo é importante para ele, mas os pais discordam. Bom, Jonas, seguinte, para responder essa pergunta, eu não sei como que é a sua idade, mas eu vou responder de uma maneira geral. Eu tenho certeza que você sabe o que é melhor para você. Isso é fato, a gente sempre sabe. A gente apenas não sabe o que é melhor para a gente quando a gente é criança. E aí sim, a gente tem todo um referencial materno e paterno. E aqui eu não estou falando só de mãe e pai. Porque muitas vezes, a gente, quando eu falo na aula, no Poder da Consciência, eu falo assim, o referencial materno, referencial paterno. Sim, eu já sei que tem aquele aluno que levanta a mão e fala assim, Márcio, eu não conheci minha mãe, Márcio, eu não convivi com meu pai. Mas, independente disso, alguém sempre esteve aí nas funções, tá? Alguém sempre assumiu essa função materna e a função paterna. Não necessariamente, biologicamente, seja sua mãe ou seu pai que faça isso. Mas quando criança, você tem esse referencial. Pessoas que te colocam informações, que vão te norteando, falando aquilo que é saudável, aquilo que não é, aquilo que pode, tira o dedo da tomada, que dá choque. E você vai criando referenciais daquilo que é bom para você e aquilo que não é bom. A partir do momento que você se torna aí um adulto, que você realmente vive como adulto, que você se responsabiliza pelos seus atos, que você realmente consegue ganhar o seu dinheiro, bancar as suas contas, que você tem um adulto fortalecido dentro de você, eu tenho certeza que a opinião dos seus pais vai ser importante apenas se você quiser. Tá? Porque na verdade é assim, eu quero comprar uma casa e talvez o meu pai, a minha mãe não ache que seja o ideal,
Tudo bem, essa, querido pai, querida mãe, é a sua opinião, mas eu sei que no momento atual é a melhor coisa, eu tenho dinheiro, eu vou investir, eu vou comprar a minha casa e eu vou seguir aquilo que pra mim me faz sentido. Mas pode ser que talvez eu queira ouvir a opinião deles. E aí eu falo, pai, eu vou comprar uma casa, querida mãe, querido pai, eu vou comprar uma casa. Então, eu não acho que seja o ideal, não é o tempo certo. E talvez você fale, é verdade, eu posso buscar aquele referencial, tá? Então, assim, quando a gente fala em eu sei o que é melhor para mim, eu posso pensar diferente dos meus pais, mas eu posso ponderar algumas coisas aí. Não sei se ficou claro, deu para entender, então comenta aí, Jonas, se era isso que você queria saber. Não tem problema nenhum eu discordar da opinião dos meus pais. Eu posso ter a minha opinião, eu posso criar a minha vida, me desenvolver, acreditar em algumas coisas que sejam pensamentos diferentes do meu pai e da minha mãe. Não tem problema nenhum, porque uma coisa é você pensar de uma forma e a outra é você ter que concordar com aquilo. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Eu dei esse exemplo nas lives anteriores, que eu falo assim, o Josi chega para mim e fala assim, nossa, Márcio, você tem que comprar uma casa. E aí eu falo assim, não, eu não acho que eu tenho que comprar uma casa, que não é o momento para comprar uma casa. Aí ela fala assim, você não me entendeu. Eu falo, não, eu entendi, você acha isso e eu acho outra coisa e tá tudo certo, ok? É isso aí. Certo? Entendeu aí, Jonas? Fez sentido para você, Jonas? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Cada um pode ter a sua opinião, mas eu também devo ponderar algumas coisas aí. E aí eu estava falando, Josi, que existe tem um problema aí que, por exemplo, que às vezes a pessoa, quem quebra essa ordem, também sente talvez aí uma culpa inconsciente, e essa culpa aí dentro de você pode gerar doença. Você está querendo dizer que eu não estou seguindo a ordem e mesmo de forma inconsciente eu sinto culpa por isso. Exato. Né? Eu me atrevo, eu não sigo a ordem, mas internamente eu sei que aquilo não é o correto e eu sinto a culpa. E essa culpa vai aumentando cada vez mais. Por causa deste peso sistêmico. Aí você já viu aquela frase assim, né? Ou conhece alguma pessoa que por acaso às vezes tem que cuidar dos pais? Sim. Eu tenho que cuidar, um cuidado talvez técnico de enfermagem, eu tenho que alimentar, eu tenho que trocar roupa, eu tenho que verdadeiramente cuidar desses pais como se eles fossem crianças. Isso também é uma inversão da ordem. E aqui eu já sei que dá mó pau, é muito louco começar a pensar nisso. E aí então calma, respire e vamos junto. Eu não estou falando que você não deva cuidar dos seus pais, porque na verdade muita gente acha assim, mas como que eu não vou cuidar do meu pai? Você pode sim cuidar do seu pai, da sua mãe, tá? Pais aqui em geral, porém lembre-se que você veio depois deles. Então se você veio depois, você é apenas o filho ou a filha. Então, você não precisa ficar sendo a mãe e o pai do seu pai e da sua mãe. E muita gente, quando eu falo assim, cuidado com os pais, acha que deve abandonar. Então eu não vou visitar nunca mais porque eu não tenho que ficar cuidando de pai e mãe. Não é bem assim. É uma questão de entendimento, né? Eu não preciso deixar de apoiar os meus pais, né? É diferente você dar apoio e você dar um cuidado excessivo como se eles fossem crianças. E aí o grande X, aí, a grande questão é, eu não preciso abandonar a minha vida para fazer as coisas para o meu pai e para minha mãe, porque eu devo lembrá-los que eles vieram antes e por isso eles são adultos.
Se eles são adultos e tiveram relações de adultos e você nasceu desta relação, significa que eles vieram antes de você e que eles têm outras experiências que devem ser consideradas. E existe um monte de pais e aí que entram numa vitimização, em chantagens emocionais, que pegam você aí de uma forma a te aprisionar. E o que é muito comum, as pessoas que eu vejo isso na clínica, as pessoas acabam abandonando muitas vezes a sua própria vida, seu trabalho, a sua carreira, o seu marido, a sua esposa, o seu relacionamento, para ficar olhando para pai e mãe. E mas aí... isso é muito comum, né, Márcia? As pessoas chegam até a envelhecer, às vezes solteiras, não é? Porque abriram mão de todos os seus sonhos, de toda a sua vida para ficar cuidando dos pais, mas se sente honrado até um certo momento, até Sim. que isso pesa tanto que aí não tem mais espaço para isso, aí vem toda a culpa de eu ter deixado a minha vida, né? Mas só que terceiriza isso para os pais, né? Eu fiz isso, mas a culpa é dos meus pais, como se não fosse também uma escolha pessoal de eu deixar toda a minha vida para trás para ficar cuidando dos meus pais. Não é comum isso? É muito comum. E aí a grande questão é o seguinte, se você quer seguir neste caminho, fica lá cuidando do pai, da mãe, não tem problema nenhum. Só que lembre que isso é uma escolha. Sim. E que talvez lá na frente a vida venha te cobrar. Porque talvez você abriu mão aí do seu universo profissional, talvez você abriu mão da sua própria família para ficar lá olhando para pai e mãe. E se a gente tem uma ordem na vida, e como vocês falaram no começo aqui desta live, existe uma ordem: nascer, crescer, se desenvolver, tornar-se adulto e depois morrer. Que existe uma ordem muito simples, difícil, mas simples, mas é assim que acontece, esta é uma realidade, e que talvez quando você estiver lá no seu desenvolvimento, talvez você olhe para trás e você vai falar o quê? Eu abandonei a minha vida para cuidar dos meus pais e o que eu recebi em troca? Porque, na verdade, você está fazendo isso porque você quer. E a gente percebe que a própria pessoa se colocou nesse lugar. É uma escolha. Nem sempre os pais realmente precisam ser dependentes desse filho. Ou tem algum problema de saúde, ou algum problema mental. Não, é o filho que se coloca naquele lugar, né? E fica super confortável ali, até que chega um momento que realmente a culpa vai aumentando. E aí eu olho para trás e vejo que nada daquilo fez sentido. Mas é uma escolha. É uma escolha, e quando a gente fala nessa escolha, às vezes você fala assim, nossa, Márcio, como você é frio. Não é questão de ser frio, é uma questão de uma escolha consciente, que talvez você faça de maneira inconsciente, mas que agora você sabe que é uma escolha consciente, e é uma escolha de amor. Porque por muito amor ao seu pai e à sua mãe, você está abandonando a sua própria vida para viver a vida deles. Ou para cuidar deles. Você está querendo dizer que eu amo tanto que eu não tenho força para sair disso? Exatamente. É muito amor. Porque eu tenho certeza que você não gosta de ver o seu pai e a sua mãe sofrendo, chorando, triste, doente. E aí você abandona a sua própria vida para que eles estejam bem. E essa é um grande peso. Não tem problema nenhum você fazer isso. Só tenha consciência de que esta é uma escolha que você está fazendo. E quando você faz essa escolha, existe um peso sistêmico, porque você passa a ser mãe e pai dos seus pais. Só que se você também passa a tomar essa escolha consciente, a coisa muda totalmente de figura. Eu vou fazer isso porque eu posso fazer isso pelos meus pais. Então tá tudo bem, porque você está tomando essa escolha consciente. Eu vou levar minha mãe, meu pai, fazer uma viagem que eles nunca fizeram e sempre sonharam. Eu posso pagar por essa viagem e vou fazer isso porque eu quero. Isso é saudável. Isso é saudável. Eu preciso levar os meus pais no hospital, no médico, numa consulta. Eu vou ter que sair mais cedo do meu trabalho para isso. Tudo bem, você pode? Posso? Você quer? Quero. Então tá tudo bem. É essa a diferença entre o apoio e o cuidado excessivo, não é? Exatamente. A Dani fez uma pergunta aqui, né? Um comentário. A alteração da ordem como escolha do filho pode-se dizer que também é uma necessidade de reconhecimento e por querer ser visto pelos próprios pais?
Como que é? A alteração da ordem? Eu querer cuidar excessivamente dos meus pais. Significa que eu estou fazendo isso porque eu necessito que eles me reconheçam? Dani, isso pode ser, tá? Um dos motivos aí. Ó, vou explicar a pergunta da Dani. Às vezes a gente acaba fazendo tanto isso, né? Entra nesse amor maluco, doentio e inconsciente aí pelos pais, que pode ser aí que seja uma necessidade de atenção que você como filho ainda queira. Muitas vezes é muito comum ver filhos muito bravinhos, raivosinhos. Na clínica eu vejo às vezes, né, o filho muito estressado com os pais, bababá, mas que faz de tudo para eles e do jeito que eles querem. E aí eu fico pensando, será que esse filho não teve leite o suficiente aí, por isso que ele tá tão nervosinho? Então muitas vezes os filhos também se sentem insuficientes, não vistos, não compreendidos nas suas demandas. Então eu faço tudo pelos meus pais para compensar algo que talvez eu acho que eles não me deram lá atrás. Mas isso é um achar, porque os seus pais te deram o suficiente. Bom, mal, do jeito que foi, se foi legal, se não foi, eles te deram o que eles tinham que te dar, porque senão você não estava aqui assistindo essa aula agora, porque você não estaria aqui, não teria sido suficiente. E se não foi suficiente, você morreu. Você não teve roupa, você não teve alimento, você não teve carinho, você não teve cuidado, então você não estaria aqui. Agora, como você recebeu tudo isso, da forma que foi, do jeito que foi, se você ainda acha que foi bom ou ruim, isso tanto faz. A questão é que você recebeu o suficiente para estar aqui. E muita gente ainda, quando eu falo isso, reclama, fala, pelo amor de Deus, você está falando que meu pai e minha mãe me deram, eles tinham que ter me dado mais. E eu sempre fico esperando mais dos meus pais. Então eu faço muito para eles. E aí talvez eu ganhe uma estrelinha, sabe? Um coraçãozinho lá no caderno, um parabéns, muito bem, que é um reforço positivo. E aí eu me sinto visto. Só que muitas vezes esse reconhecimento não vem e não vai vir, tá? Porque já passou o tempo, já né? Foi. Esse é um perfil muito comum de pessoas que têm dificuldade em ter novos relacionamentos, né? Porque se eu sinto que aquilo que meu pai e minha mãe me deu não foi o suficiente, eu não estou inteiro para partir para um novo relacionamento, para sair da esfera dos meus pais, para eu ter uma vida de adulto, para eu me relacionar, para eu namorar, para eu casar, para eu ter meus filhos, porque eu ainda estou na esfera dos meus pais, esperando esse reconhecimento e catando meus caquinhos ali para tentar juntar alguma coisa, porque eu realmente acredito que eu não tenho o suficiente. E a gente só consegue ir para um novo relacionamento quando a gente está inteiro, quando a gente entende que foi feito da melhor forma possível, que eles deram tudo aquilo que eles tinham e que foi o suficiente. E aqui a Natália Faroni está comentando, nossa, Márcio, ainda nesse exemplo de pai e mãe, a minha tem a necessidade de dominar as minhas decisões ainda hoje. Eu sempre ouço, reflito e concluo com a minha decisão. Ótimo. Perfeito, Natália, é isso mesmo, porque os seus pais, eles vão, não só os seus, né, o seu que está aí do outro lado, de todo mundo que está vendo a gente, eles vão verdadeiramente colocar a opinião dele, mas lembre-se, a opinião dele também vieram de crenças, de nortes, daquilo que eles acreditavam, daquilo que eles tiveram, de como foi moldado a mente deles lá quando eles eram crianças. Então, muitas vezes, essa ideia não é mais a ideia atual. Por exemplo, o meu pai sempre vivia aí com muito medo de tudo. Morria de medo, não arriscava. O meu pensamento é totalmente diferente. Então eu posso olhar para aquilo que ele tinha e trazer isso e transformar em algo bom. Ok, ele pensa dessa forma e eu não preciso pensar mais assim, porque eu não preciso ser igual a ele, eu posso ser eu, e aí eu tomo o meu lugar no mundo, tá? O Fernando está dizendo que ele sempre teve essa cobrança da mãe dele, e mesmo me mudando de cidade, seguindo minha vida, às vezes me vejo no papel de pai dela. E a Viviane também comentou que ela sempre se sente no lugar da mãe dela, né? Como se ela fosse mãe da mãe dela. Tá trocando, né, essa ordem de lugar aí, essa ordem da vida. E é muito legal você falar isso, Fernando, porque muitas vezes, Fernando, Viviane, o pessoal que está participando aqui, porque muitas vezes nem os pais têm consciência que eles colocam nós filhos aí neste lugar.
E como eles não sabem, eles não têm esse conhecimento, e tudo bem eles não terem esse conhecimento, é claro que se esse conhecimento chegar até eles vai ser muito melhor, mas tudo bem não ter esse conhecimento no momento, a grande questão é o que você vai fazer com isso. Porque você não pode simplesmente chegar lá e falar, agora minha vida é assim, você é no seu lugar, bababá, eu não sou seu pai, eu não sou sua mãe, você se vira. Não é desse jeito que a gente trabalha com uma forma saudável, mas talvez você começar a colocar frases, pega o caderno Triunfo, anota, começar a colocar como frases, por exemplo, mãe, eu sou seu filho, eu não sei o que é melhor para você, você que sabe, essa decisão é sua, eu não preciso ficar nesse lugar aí. Então comece a colocar talvez a palavra filho no meio das suas frases, quando você vai falar com eles, porque é uma forma inconsciente de você introjetar aí, de você plantar um conteúdo para que a mente consciente e racional dessa pessoa, do pai, da mãe, comece a trazer o conteúdo falando, não, ele é meu filho, ele é meu filho, ele é meu filho. E aí você também não se comporte como sendo pai nem mãe, porque senão não vai adiantar nada. Não vai adiantar nada. Tá? Então essa é uma boa dica. Eu sei o que é melhor para mim, agradeço a sua contribuição, o seu conselho, mas eu já sou adulto e eu posso refletir sobre isso sozinho, não é? Exatamente, tá? Então essa é uma boa ideia, uma boa dica aí para você começar a colocar, e aí é muito mágico, né? Porque a hora que você começa a fazer isso, vai liberando, vai desbloqueando muitas funções. E aí de repente passa uma semana, passa um mês, você fala assim, nossa, meu pai, minha mãe tá tão diferente, mudou, né? Tá estranho, tá fazendo umas coisas diferentes, não me pergunta mais. E aí você também deve se colocar nesse lugar, porque daí não adianta você ficar sentindo falta, né? Porque tem que bancar o seu adulto. Porque não daí adianta fala, dar 3 passinhos para trás. Ai, minha mãe não me pergunta mais nada, o que ela tem que fazer. Ai, porque ela não me ama mais. Então acorda, você entenda-se que ambos vão estar ficando cada um no seu lugar, e aí você vai seguir sua vida e tem seu pai e sua mãe. Conforme a gente vai mudando a nossa postura, as pecinhas vão indo para o seu lugar certo, né? Sai daquela linha que eu falei, cada um no seu lugar, né? Quem é grande, quem é pequeno. Você é meu pai e eu sou apenas o seu filho. E aí também, além disso, né, toda essa quebra aí de ordem da vida pode sim ocasionar problemas então na família, pode ocasionar problemas com a família de origem, né, aquela que veio antes, seu pai, sua mãe, pode ocasionar problemas com os seus filhos, no universo profissional e também no casal. A Lucélia está fazendo uma pergunta. E quando você aceita de alguma forma a condição e você continua sendo rejeitado, excluído da família? Lucélia, eu fico pensando que você aceitar verdadeiramente aí de alguma forma a condição que foi colocada já é um ótimo começo. E que daqui para frente você faz do seu jeito, né, da forma como você acha melhor. Pode ser que talvez a família continue apedrejando, continue excluindo, continue rejeitando, mas olha que interessante, porque se você tiver uma postura adulta, aí você vai pegar e poder falar com uma leveza de coração verdadeiro, que você pega e fala assim, tá tudo bem, eles podem me rejeitar e me excluir, porque eles me deram o que tinham que me dar, foi o suficiente, daqui para frente eu faço as minhas escolhas e a minha vida. Se eles pensam isso aí de mim, né, que continua me rejeitando, continua me excluindo, isso passa a ser um problema deles, porque no meu coração, verdadeiramente, eu aceitei aí de alguma forma essa condição e para mim tá tudo em paz. Então este problema não é mais meu, esse problema é deles e quem tem que lidar com isso é eles. Eu, a partir de agora, sigo leve para minha vida. Essa é uma boa ideia. Tá, Lucélia? Não sei se eu respondi a sua pergunta. Comenta aí. É isso aí. Responde se fez sentido para você. Então, o José estava falando, também dá problemas quando a gente quebra a ordem da vida e dá problema nos casamentos, nos relacionamentos.
E aí como que fica, Josi, por exemplo, eu tenho um relacionamento, e aí como que é? Quem é maior que quem? Como que funciona essa ordem? Quem chegou antes? O parceiro, a parceira é mais velha, nasceu primeiro. Como que fica a ordem no relacionamento? Na verdade, no relacionamento não existe essa ordem, né? Existe a ordem. Existe a ordem, mas ninguém é maior do que ninguém. Estão na mesma posição, né? Vocês chegaram junto porque vocês estão formando um casal. Então tem que haver um equilíbrio. O marido não é maior que a mulher e a mulher não é maior que o marido, né? Se a gente for falar um pouco aí de feminino e masculino, o feminino serve ao masculino e o masculino serve ao feminino. E aí a gente encontra um equilíbrio e uma harmonia entre o casal, né? Porque somos iguais. E isso é muito importante também para que você leve isso depois quando vocês têm os filhos, né? Para a educação dos filhos. Porque se os filhos percebem esse desequilíbrio, nessa falta de ordem, isso também interfere na educação das crianças, não é? Exatamente. Então, vale lembrar, a gente já fez muitas aulas aqui sobre relacionamento, mas dentro do relacionamento existe sim uma ordem, mas que ninguém é maior do que ninguém. Os dois, ambos são do mesmo tamanho que a gente fala, né? Não é eu sei mais do que você, eu mando no relacionamento, Eles é a minha opinião. Juntos para constituir uma família. É a minha opinião que vale. Não, quando eu estou falando de relacionamento, está no mesmo nível casal, 50% de um, 50% do outro, tá? Ninguém é maior do que ninguém. Eu posso ceder algumas coisas, mas também deve haver uma troca e o outro ceder algumas coisas. E essa flexibilidade faz parte da dinâmica de casal, né? Às vezes a gente tem que ceder. Isso não quer dizer que o outro está sendo maior ou que você é menor, mas porque isso faz parte da dinâmica da rotina de um casamento, né? Até em relação aos filhos também. Então tem que haver o equilíbrio. Às vezes eu cedo para algumas coisas, você para outras, para que a gente se equilibre. E aí às vezes coloca a pulguinha aí atrás da orelha, deixa as orelhas em pé, porque muitas vezes nos relacionamentos, vejo muito aí na clínica que as pessoas muitas vezes têm que ceder. Sempre é a pessoa que tem que ceder, sempre é a pessoa que tem que dar um jeito aí não, você vai seguir sempre a minha opinião. Então, aí a balança começa a ficar desregulada. Levanta a orelha, porque na verdade, se eu tenho uma ordem, né, que os dois chegaram no mesmo tempo, como a Josi falou, mas existe uma ordem, e se um é o predominante aí nessa situação, está sempre acima, você não está numa relação saudável de casal, você está numa relação de pai e filho. Porque um é maior, os pais são maiores que os filhos, os pais vieram antes que os filhos. Então a gente tem uma inversão dessa ordem, tá? Então é uma relação desigual, um é o adulto e o outro é a criança. Pensa nisso. E aí fica muito complicado isso, né? Se a gente for... Não estamos na live de relacionamento. Mas como será que é a sexualidade de um casal onde um é adulto e o outro é criança? Eu fico pensando que pode dar muitos problemas aí nessa sexualidade, enquanto um é adulto e o outro é criança. Mas hoje nós só estamos falando de ordem da vida, não vou abrir aí outros campos. Acender uma luzinha amarela. Inclusive você pode comentar aí na live e falar assim: Márcio, você precisa falar de tal assunto, escreve aí pra gente, que a gente traz esse assunto que você quer com maior amor e carinho. A gente tem muita coisa legal para falar sobre relacionamentos de casais também, se vocês quiserem. Né? A gente tem muita coisa legal para falar de tudo, da vida, né? Por isso que eu falei, vamos começar a semana aí falando de ordens da vida, para que a gente consiga entender esse nosso lugar no mundo e o que acontece se eu quebro essa ordem. A Ana Lúcia está falando o seguinte, na Alemanha, segundo Bert Hellinger, ao completar 18 anos, a pessoa se torna adulto e deixa a casa dos pais. E no Brasil, por ser um país tão paternalista, como fazer essa transição de uma maneira saudável? É muito importante lembrar que a forma como os países aí de primeiro mundo acreditam, e eu também fico pensando que talvez por isso que eles sejam países de primeiro mundo, porque eles têm boas leis da vida, né? A aplicação de uma maneira das leis da vida aí de uma maneira mais fundamentada, mais intrínseca, aquilo que eles consolidado, aquilo que se acredita aí, funciona-se melhor. Então o Hellinger traz o seguinte ensinamento,
que a partir dos 18 anos, esse filho de 18 anos não vai aprender mais nada com os pais. Entenda-se nada aqui, troque as palavras se você achar necessário, mas entenda a essência do que eu quero dizer. Muitas vezes esse filho não tem mais que aprender com os pais aquele modelo de vida, ele vai aprender na vida, na faculdade, na universidade, no morando sozinho, pagando seus boletos. Então este filho, segundo Hellinger, quando torna-se aí adulto com 18 anos, é que deve seguir a sua própria vida. E eu consigo pensar aí numa analogia com a questão dos pombinhos, né? do passarinho. Porque quando é feito o ninho e aquele passarinho sai do ninho, né? O pai empurra esse filhote para o ninho, esses pais destroem o próprio ninho para que o filho não volte para morar com eles. Na casinha lá no ninho. Desmonta o ninho. Ele taca fogo no ninho. É verdade, você pode pesquisar, dá um Google. Esse passarinho geralmente ele desmonta o ninho para que esse filho não retorne, esse filhotinho não retorne, porque agora ele tem que seguir a vida dele. Pronto para ir para a vida. E aí não tem certo ou errado, mas existe uma coisa que chama natureza. E nós deveríamos observar mais com um olhar sábio, de conhecimento e crítico a natureza. Porque muitas vezes a gente fica pensando naquilo que é normal e não é normal. Márcio, no Brasil existe uma visão mais paternalista e não é normal a gente pegar e colocar um filho de 18 anos para fora de casa, assim como o passarinho faz. Ok, eu sei que não é normal, porque dentro do Brasil não existe muito essa norma de acontecer dessa forma. É um país que, por isso, existe muito mais uma infantilização das coisas, né? Existe muito mimimi no Brasil. As pessoas são muito mais infantilizadas. Existe a cultura de só sair de casa quando se casam, não é? Enquanto isso, então, se eu me caso com 35 anos, eu fico lá com meus pais. Se casa, né? Eu sei de histórias, por exemplo, de pacientes que falam assim, mas eu tenho 27 anos, eu vou sair de casa, eu não casei. Pra que eu vou sair de casa? E aí fala assim, eu não briguei com os meus pais para sair de casa. E uma coisa tem nada a ver com a outra, gente. É apenas você aumentar a sua experiência de vida, porque os seus pais chegam um limite que eles não vão mais ensinar. Você vai ter que aprender isso em outros lugares. Então, uma boa forma, como a Ana Lúcia pediu aí, né, de fazer essa transição saudável, é mudando a educação. Primeiro, seus pensamentos, a sua forma de agir, de pensar, conversar aí na relação de casal. Se vocês entendem isso como a melhor forma, eu sei que isso é totalmente saudável, mas se você entende isso, se o casal entende isso, talvez você passe a educar os seus filhos, incentivá-los que ele vá para uma faculdade, que ele curse talvez uma faculdade fora da cidade que está, para que tenha outras experiências, porque essa é uma transição mais natural. Os filhos fazem o ensino médio e a partir do ensino médio pretende-se uma faculdade. Então, verdadeiramente incentive que essa faculdade seja em outro local e não mesmo na mesma cidade, porque se ficar na mesma cidade vai ficar morando na casa dos pais e aí não vai viver aquele tempo de faculdade. E a hora que termina essa faculdade, que é um graduado que tem uma profissionalização aí do seu ensino, da carreira que escolheu, ele também não deve retornar para a casa dos pais, porque agora ele deve procurar trabalho e começar a bancar a sua própria vida. Vai cuidar da sua vida, né? Adulto. E esse é um ninho. A gente pode ver adultos, né, que não fazem essa transição de estudar fora ou de morar em outro país e que permanecem na sua família de origem, na graduação, têm dificuldade de depois ir para o mercado de trabalho e conseguir emprego e ser bem sucedido e ter sucesso. Porque ele ainda está lá no âmbito da família de origem e ainda é muito confortável receber aquilo. Então eu não preciso crescer, eu não preciso me tornar adulto, eu não preciso pagar os boletos, porque está tudo muito bom aqui. E aí eu te pergunto, você já está no seu adulto então? Porque se você tiver, você consegue fazer essa transição, você consegue sair da casa dos seus pais, porque agora você já tem uma profissão, você consegue se bancar, né? Consegue pagar os boletos, como todo mundo fala. É esse o caminho da vida. Então,
saia dessa esfera, se banque adulto, porque é libertador. Nossa, não é? Demais. Tanto para você como para os pais, porque para alguns pais no começo isso é bem legal e depois se torna um peso enorme, porque aí vem a culpa. Será que, né, acho que mesmo de forma inconsciente, por que esse filho não foi para a vida ainda? O que está fazendo aqui comigo? Porque um filho que não vai para a vida, na verdade, o Hellinger traz como sendo uma família que não deu certo. Porque, na verdade, esse filho vai ser muito... E quando esses pais morrerem, já que nós estamos falando de ordem da vida, de processo natural, quando esses pais morrerem, como que vai ser esse filho? Né? Será que ele vai ter condições de bancar a sua própria vida ou ele morre também? Porque aí é morte da família. Lembra que eu falei no começo? Então, e a Elaine até está comentando, Josi, algo que faz muito sentido para tudo isso que a gente está falando. Que ela falou que às vezes o irmão mais velho toma o lugar do pai dela. Sim. E aí o pai também se incomoda com essa posição. Isso é fantástico, né? De uma maneira totalmente doentia, inconsciente, né, Elaine? É fantástico ter consciência disso, porque o inverso também acontece. Muitas vezes os pais imploram que esse filho esteja aí, esses filhos estejam nesse comando, né? Porque aí eu também não preciso me responsabilizar muito pelas coisas, tá? Então as duas situações acontecem. Exato. A Natália está dizendo que ela nunca pensou dessa forma, só pensava que as minhas filhas poderiam fazer faculdade aqui na cidade que moramos. Natália, na verdade, eu acho que o grande sucesso dos pais é se tornarem desnecessários no momento da vida dos nossos filhos, né? Pode ir, filho, eu já te dei o suficiente e agora eu não sou o mais necessário. Toca a sua vida. Eu acho que isso é o grande mérito de pais saudáveis, se tornarem, a partir do momento na vida dos seus filhos, desnecessários. Eu sei que é forte isso, né? Eu me tornar desnecessária. Mas é um papel cumprido, dever feito, né? É a hora que eu jogo o ninho fora. Daqui pra frente eu sou desnecessária, segue sua vida. E vai ser uma oportunidade incrível as suas filhas poderem estudar em outra cidade e passar por esse processo de amadurecimento. E aí, até a Ana tá completando, né, que no Brasil muitas pessoas ainda, né, esses pais chamam os filhos de criança, né, as minhas crianças, e na verdade às vezes é um marmanjo barbado e tá lá chamando de criança. Será verdadeiramente que você enxerga esse filho como um filho que é um adulto já, ou que está nessa fase adulta, entrando no seu lado adulto, ou você sempre vai infantilizar esse filho, tratando como criança que não sabe nada? E aí até a Ana ainda fala, né, hoje veio, tem que dar essa libertação, né? E porque aí é um dever cumprido dos pais. Sim, é muito bom. O Fernando disse que ele levou 4 anos para sair de casa e a cada tentativa era um drama com meus pais, até que precisei me formar e buscar um emprego em outro estado, e mesmo saindo com 28 anos de casa, o drama foi muito grande na hora de sair. E é muito comum esse drama aí, né, que você está falando, né, Fernando? Porque neste drama aí eu sinto abandono, meu filho está abandonando, né? Tadinho do meu filho, como que ele vai fazer? Ele não sabe nada. Então também é enxergar o filho como uma criança, e também existe a necessidade dos pais de não deixar um buraco ali naquele lugar, porque muitas vezes, e às vezes, os filhos nascem para tampar um buraco, mas nós não vamos falar disso hoje. Só em lives de relacionamento. Porque muitas vezes esse filho vem para tampar um buraco e quando sai, acontece a síndrome do ninho vazio. Tem um nome, é verdadeiro, se chama síndrome do ninho vazio. E é justamente quando esses filhos saem de casa que agora eu tenho que olhar para esse buraco que eu tampei. E para o meu relacionamento, não é? E aí, como que eu faço com tudo isso? O Rodrigo está falando que no Brasil até a jurisprudência mantém um homem ou mulher de até 24 anos, enquanto estudante, como beneficiário de pensão alimentícia. Ou seja, o homem ou mulher com 24 anos é super adulto, né? É muito adulto já. Já pode ter filho, já pode morar fora, já pode fazer um monte de coisa. É muito adulto, né? E mesmo assim ainda mantém a pensão, né? Porque eu acho que cai naquela coisa, tadinho, ele ainda precisa... Ele ainda é criança. Muito legal. Olha só, a Patrícia relata que ela tem um tio de 60 anos
que ainda mora com a mãe, totalmente dependente, cheio de problemas psicológicos, não casou, não teve filhos, uma vida passada em branco. Minha avó também, totalmente dependente dele. Realmente a situação não é legal. Tem um tio de 60 anos que mora com a mãe ainda, mora com a mãe dele ainda, né? Com 60 anos, e aí se tornaram um dependente do outro, não é? E aí, verdadeiramente, Patrícia, eu fico pensando o dia que essa mãe falecer, porque eu imagino, tá? Que é uma imaginação minha, que essa mãe deva fazer tudo por esse filho de 60 anos. Lembrando que esse filho de 60 anos hoje pode ser considerado um idoso. Sim. Já passou do adulto. Né? Antigamente a expectativa de vida era 60 anos, ou seja, antigamente, eu não estou falando de muito tempo atrás não, morria-se com 60 anos, porque era a estimativa média de vida, você vive até 60 anos. Talvez se você voltar e lembrar um pouquinho como quando era você criança, talvez você olhava uma pessoa de 60 anos e talvez você até chamava, nossa, aquela pessoa é velha, né? Hoje você falar que uma pessoa de 60 anos é velha, né? Porque houve-se uma extensão aí do período de vida, né? De expectativa de vida. Hoje já é 80, chegando aí quase nos 90 anos. Uma pessoa quando você morre aí com 60 anos fala, nossa, era novo. Né? Porque hoje existe uma outra extensão, mas uma pessoa com 60 anos já era uma pessoa idosa. Então o que ele está fazendo morando com a mãe? É claro que vai desenvolver inúmeros problemas psicológicos aí, inclusive essa dependência, né? Vira uma patologia, certo? Quero mandar um beijo para a Silvana, que está aqui com a gente, que comentou, dessas crianças. A Leslie entrou. Leslie aqui com a gente. Ai, gente, é forte mesmo, né? A Natália falou, nossa, é muito forte, né? E é forte mesmo esse assunto. É um assunto que verdadeiramente dá um chacoalhão, um tapinha na cara assim, fala, presta atenção, verifica o que você está fazendo com a sua vida, com a vida dos seus filhos e com a vida dos seus pais. É aí que entra a frase do Bert Hellinger, né? Só o amor não basta. Não basta mesmo. E a aí, gente tem que ter um entendimento. E aí o que a gente faz, por exemplo, principalmente nesse tempo de quarentena, com esses idosos, esses pais que sentem sim uma necessidade de sair de casa, que muitas vezes têm as suas atividades rotineiras, o seu bingo, os amigos da esquina, o passeio que faz, o ir comprar o jornal, o ir no banco, o ir no correio, né? Como que faz com esses pais que têm uma atividade que rotineiramente costuma se fazer e com isolamento social acabam-se mais trancados aí e que muitas vezes, Josi, não entende que deve ser isolado. Eu vi um vídeo recentemente na internet de idosos, né, das pessoas chamando de vovô, idosos mesmo, pulando portão, querendo tentar abrir o portão na chave porque estava trancado, sair de qualquer querendo fugir, jeito, pular muro, né, e com outro risco, né, risco ainda de se machucar, de cair, acontecer algo mais grave, mas que não entende essa questão de ficar preso em casa. Você passa por isso? Conhece alguém que passa? Como que faz aí para você neste período de isolamento? É isso aí, como está sendo em casa lidar com os seus pais mais idosos que não podem sair, né? Será que eles ainda estão no adulto deles? Ou agora você tem que cuidar deles, né? Como crianças que não seguem aí as regras. Como que está sendo isso? E a gente precisa mandar um beijo pro Henrique. Beijo da tia Josi. Um beijo, Henrique, beijo do tio Márcio para você que está sempre ligado aqui com a gente, uma delícia. Muito feliz de você estar aqui, viu, Henrique? Então, é um período como muito... será agora para a gente manter esse relacionamento saudável com os nossos pais? E do outro lado também... Sem fazer o papel de pais deles, né? E por outro lado também a sua necessidade, talvez como filho, de querer visitá-los, porque existe dos dois lados, né? As duas verdades. A necessidade, a vontade dos pais saírem, a necessidade dos filhos ir visitar esses pais, porque às vezes se sente carente dos pais e precisa estar lá, até mesmo para ver se está tudo bem e não poder. A saudade que os filhos sentem, muitas vezes a saudade que os pais sentem também de ter o contato, de estar com o neto, com a neta, de não poder sair. E aí como que fica, né, nessa história de isolamento? É difícil, não é?
Mas acho que nós estamos, apesar de um período difícil, de grandes desafios, nós somos privilegiados porque nós temos a tecnologia a nosso favor, não é? E a mesmo gente que eu não entende, possa né? estar próximo fisicamente, né? Hoje com o WhatsApp você pode fazer uma chamada com um vídeo e olhar para o seu pai e para sua mãe. Claro, não é a mesma coisa, mas é uma alternativa saudável para quem não pode. Né? Ninguém pode agora ficar muito próximo até passar esse período mais complicado, não E é? por mais que seja difícil esse cenário atual, né, esse movimento que nós estamos vivendo no mundo, é muito importante lembrar que por mais que seja algo negativo, talvez você não estar com seus pais, ou talvez não permitindo que esses pais saiam de casa, você deve saber aí dentro de você que você está fazendo o melhor pela vida dos seus pais, que você está protegendo para que eles permaneçam e fiquem bem por mais tempo. Né? E a mesma forma eu posso pensar talvez que jogar esse filho para fora, né? Colocar esse filho na vida com 18 anos e falar vai fazer uma faculdade fora, eu autorizo e desejo isso para você crescer, por mais que seja doloroso ou dolorido fazer isso, você também sabe que é para o melhor do seu filho. Então, se cada coisa estiver no seu lugar, na sua ordem, respeitando aí os mais velhos e, claro, você entendendo, tendo a consciência de tudo isso, a sua vida vai passar a ficar mais leve, porque aí não vai ter a culpa. Ah, meu pai está preso em casa, minha mãe não pode sair, e aí, mas você sabe dentro de você que isso é o melhor, e que isso está acontecendo para que algo melhor ainda possa estar mais próximo de nós muito em breve. Né? Para que ninguém fique doente e volte depois tudo ao normal. Né? Porque o que adianta talvez você permitir, né, que esses pais vivam sem um isolamento e talvez em pouco tempo perdê-los? Então assim, são ações que a gente escolhe, né, atitudes que a gente toma que faz verdadeiramente com que esses pais estejam no lugar deles e que você sabe que é o melhor. E que se precisar uma intervenção e realmente você precisar agir com os seus pais, que você vai estar fazendo melhor. Mas lembre-se, eles são donos da vida deles. São adultos, né? Eles são adultos e não você, porque você não deve saber o que é melhor para eles. A Virgínia está dizendo que essa é a maior preocupação nesses dias de isolamento. Os idosos estão dando trabalho. Tenho amigos que estão super nervosos com os pais e avós. Eu fico pensando, né, que se você conversar de forma adulta com esses pais, com esses avós, falando, a responsabilidade é sua, você é adulto, você sabe que você está dentro do grupo de risco. Essa é a minha opinião e acredito que você tenha que ficar em casa. Você, como adulto, também deve seguir isso, porque quanto mais você ficar entrando em conflito, não é? E aí vai ser um conflito desnecessário e você não vai estar trazendo o adulto dos seus pais, você vai estar tratando eles como crianças. Então não vai chegar num acordo nenhum, não é? Exatamente. E aí lembrando, claro, que esses pais, esses avós, eles têm o tempo deles, eles vivem baseado em crenças, em nortes que eles tiveram aí dentro da vida dele, em orientações que não são as mesmas que a sua, porque você, como adulto, tem uma outra experiência de vida. Então, muitas vezes, eles não vão ter a mesma habilidade de mexer lá no WhatsApp, de mexer num celular touchscreen, e que talvez você vai ter que ter paciência verdadeiramente para ensinar como atende um celular hoje, como que faz uma videochamada. Talvez essa pessoa faça várias vezes videochamada, e aí você fala, ai, que saco, minha mãe, meu pai ligando toda hora por videochamada. Então, não, né? Paciência também, porque depois que ele aprender, ele vai seguir a rotina normal e talvez isso te aproxime a hora que esse momento aí, esse movimento no mundo acabar, né? E talvez você tenha a oportunidade. Hoje em dia já usam Facebook, usam Instagram, é só uma questão de paciência para ensinar um pouquinho. Né? Aliás, o seu pai, a sua mãe, os seus avós tiveram muita paciência, inclusive para te alimentar, para te trocar, para vestir sua roupa, para ensinar como calçar o sapato, ou talvez como dar o nozinho no cadarço. Então, eles tiveram paciência para alimentar, para todas as sujeiras que você fez, todas as artes, e agora será que você consegue um pouquinho de paciência com eles, né? Porque isso também demonstra aí que você tem empatia e inclusive gratidão a tudo que eles te deram. Você só vai retribuir algo, ok? Essa é uma ideia. Isso sim é amor. Márcio, como lidar com uma mãe que está fazendo de tudo de arte para ter atenção?
Eu fico pensando, Patrícia, que neste caso aí, as birras sempre vão acontecer, mas toda e qualquer birra só acontece se tem plateia. E eu não vou dar um show se não tiver plateia. Então, é igual criança tá fazendo arte, né? E essa é uma forma de falar de criança. Aquela criança faz arte. Então, talvez é parar de dar atenção a isso, não colocar energia nisso. Talvez verdadeiramente aí deixar um pouquinho de lado aí, com menos atenção, menos olhar para isso, porque senão é isso que vai crescer. Olhe para os seus pais, para sua mãe, né? Ela falou que é a mãe dela. Olhe para sua mãe como adulta. Então ela está fazendo arte, ela precisa de atenção. E Patrícia, por mais que você faça de tudo para suprir essa necessidade aí, essa atenção não é sua que ela espera. Você nunca vai conseguir dar o suficiente para abastecer essa atenção que ela precisa. Então, tenham clareza disso. Vocês, filhos, nunca vão dar o suficiente para pais que fazem de tudo para chamar atenção. Porque, na verdade, essa atenção que eles gostariam de ser vistos eram pelos pais deles, seus avós. E eles talvez não tenham como vê-los mais, porque talvez não esteja nem mais aqui presente, né, vivos. Então não vai suprir, não adianta. Então deixa um pouquinho de lado, né, dá uma ignoradinha aí nisso, né, nessa arte, que a tendência é que isso dê uma cessada. E claro, paciência. Paciência, mas olha só, você está querendo dizer que o meu pai, que já tem 60 anos, 70 anos, agora adulto e já idoso, está pensando ainda naquilo que os pais dele não deram? Sim, porque todo mundo tem uma criança interior. E esse pensar, gente, tenham clareza também que não é algo consciente. Não é algo que você... eu fico pensando, eu vou fazer a arte, eu vou fazer birra, porque eu queria que a minha mãe tivesse me olhado, ela nunca me viu. Não é nada disso. Isso é um processo inconsciente, tão enraizado aí dentro, tão profundo, que ele não vai tomar consciência disso. Tá? Então também não adianta chegar e falar, pai, mãe, eu assisti um vídeo maravilhoso do Márcio e da Josi lá da Ciência de Triunfo e eles me ensinaram como eu devo te tratar e você tá fazendo birra por causa da sua mãe e do seu pai. Não vai adiantar nada. A primeira coisa que ela vai falar, você tá maluca, esse povo é louco, mas você tá aqui, é adulto e tem consciência do que eu tô falando, tá? Então preste atenção. Você tomando consciência e mudando a sua forma de se comportar, a nossa vida ela é sistêmica, tudo vai mudar daqui pra frente. É isso aí. A Natália Faroni está perguntando se nós fazemos atendimento online. Sim, Natália, tanto eu quanto a Josi, a gente trabalha com atendimento online, psicoterapia online, a gente tem o processo de consciência constelação familiar online, que é feito aí com bonecos, e também a gente trabalha com o coaching online, que é um processo de 10 sessões aí que a gente tem de uma maneira online também. A gente trabalha de maneira presencial, tá? Deixar claro que nós temos a clínica aqui em Ribeirão Preto, que a gente faz todos os atendimentos presenciais, inclusive os processos Poder da Consciência, que é o nosso Master Treinamento, e também o Consciência Constelação Familiar, que são altos eventos de desbloqueios emocionais, presencialmente. Nós suspendemos momentaneamente as atividades presenciais de acordo aí com as normas colocadas pela OMS e CRP, né, o Conselho Regional e o Conselho Federal de Psicologia, mas nós trabalhamos com atendimento agora neste momento online. Somente online. Então, mas mesmo quando voltarmos tudo ao normal, nós temos vários pacientes e coaches que atendemos de forma online porque não são de Ribeirão Preto. Sim, então só precisa entrar em contato conosco, pode ser pela página mesmo, que aí o nosso time de atendimento vai falar com você, que está aí, que deseja, até porque a gente vai fazer o possível para encaixar todo mundo que procurar um atendimento, porque a demanda que nós estamos de atendimento aumentou muito, principalmente aí por causa desse isolamento, e muitas pessoas estão sem ferramentas emocionais para lidar com tudo isso. Então eu fico pensando que esse é um bom momento para você fazer coisas novas, porque se você continuar fazendo o mesmo caminho que você sempre fez, você sempre vai chegar no mesmo lugar. Então é um convite aí a pensar de uma forma diferente e pensar junto
com a gente aqui, né, de novas maneiras de ampliar a sua vida. Olha o que a Dani colocou, que legal. Ela ensinou a mãe dela a fazer videoconferência no WhatsApp com as irmãs dela, que são as tias da Dani. E elas se divertem agora com tudo isso. Uma não escuta direito a outra, não ouve direito, mas tem uma tia que se arruma, que faz maquiagem, arruma o cabelo, faz até as unhas para a videoconferência. Virou uma diversão. Olha que saudável, que saudável, né? Que é chegar nesse ponto, não é? Ótimo, Dani, parabéns aí pela sua atitude. Inclusive, gente, eu não sei se vocês sabem, mas o Facebook, ele tem um recurso aí que você pode fazer vídeo chamada com até 4 pessoas. Sim. Então, é uma ferramenta que todo mundo já tem, que é o WhatsApp. Ele tem esse recurso, você pode fazer até uma ligação com 4 pessoas. E muita gente tem aquele hábito daquele café, né, Josi? Café da tarde. Café da tarde, principalmente as pessoas aí de mais idade, que muitas vezes se reúnem ali para colocar o papo em dia, passa um na casa do outro para comer o bolo. E aí, essa é uma boa ideia, para que você reúna e ensine, né, gente? Olha que gostoso. Imagina fazer ensinar os seus pais, fazer uma videoconferência e poder bater papo e tirar um olhar positivo para tudo isso dessa situação que está vivendo. toda, né? Até porque pela gente perder um pouco do medo aí deste momento, né, de perder as nossas bases, nossos alicerces, tá na hora da gente parar um pouquinho de colocar energia no medo e focar em outras coisas, que isso vai passar muito em breve. Isso aí. E essa é uma forma, né, de colocar energia naquilo que é bom, de poder estar em contato com outras pessoas através da tecnologia e parar de ficar absorvendo um monte de informação que não vai não vai levar a gente a lugar nenhum. Tudo aquilo que você coloca energia cresce. Então depende do que você quer para a sua vida a partir de agora. Você quer continuar vivendo com medo, você quer continuar vivendo nessa expectativa aí, tudo bem. Só que essa é uma escolha, lembre-se sempre disso, você é responsável aí pelas suas escolhas, você é verdadeiramente responsável por tudo aquilo que você quer e que acontece na sua vida. Então o que você quer daqui para frente? Quais são os seus sonhos? O que você quer mudar? Né? Vamos fazer algo com isso, vamos verdadeiramente transformar essa história, vamos verdadeiramente colocar a vida aí num lugar saudável e seguro. Essa é uma boa ideia, mas eu deixo você pensando quanto a isso. Gente, nós estouramos master o horário. 1h30 já de live. Master. Estamos aqui há 1h30, passamos de 1h30 e tá chegando a hora do nosso tchau, de mandar beijo, de agradecer. Rodrigo, querido, obrigado, pai, pelos parabéns. Saudade de todo mundo, seja muito bem-vindo. E aí é o momento da chuva de corações, é o momento de você compartilhar esta live, é o momento de você marcar aquela pessoa, talvez aquele pai, aquela mãe, para que eles comecem a entender um pouquinho. Essa é uma boa ideia. Tá? Então eu quero mandar um beijo aqui para você, deixa eu ver se está tudo ok aqui, atualizar a minha página. Eu quero mandar beijo pro Marco que está aqui com a gente, Família Triunfo, pela Virgínia, a Daniela, a Clarice, a Rafaela, o Fernando, para Maria Helena, a Daniela, Ana Lúcia, Natália Faroni, bem-vinda, viu? Obrigado por todas as contribuições. Natália Campassi, saudades de você. Quem mais? Lucélia, obrigado por estar aqui. Lucélia é uma amiga. Carminha, Viviane, o Jonas, o Felipe e a Thaisa que estão aqui conosco, sempre participando. O Fernando, a Renata. Ai, quanta gente, que delícia. Leslie, saudade. Ana Lúcia, a Silvana, um beijo, querido. Tô morrendo de saudade de você, do poder. Patrícia, que está sempre com a gente. Daniela Pomini. E também pro Henrique. Um beijo, queridos. Muito obrigado aí pela participação. E amanhã, às 8 horas, tem live. E só depende de você para construir a sua vida nova. Um beijo. Um beijo. Escreve aí pra gente o que você gostaria que fosse o tema da nossa live de amanhã. Comenta. Escreve aí, comenta. O que você quer saber? Porque a gente vai escolher os melhores aí, os mais votados. E a gente vai falar disso amanhã com você. Um beijo, tá na hora. Compartilha. Beijo, espero você amanhã às 8 horas da noite. Tchau, tchau. Tchau.